posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Espero que você tenha um dia na presença de Deus e que a maravilhosa graça do Senhor seja liberada sobre a sua vida. Muitas vezes nós tememos as ameaças, nós tememos aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos querem mal, aquelas pessoas que querem nos ver por baixo. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos algo muito melhor, algo que realmente tem poder, que é um Deus que cuida das nossas vidas. E a palavra do Senhor no Salmo 56, versículo 11 diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Quando eu coloco realmente a confiança no meu Deus, eu não vivo em temor, eu não vivo em desespero, eu não vivo fragilizado pelas situações adversas. Quando eu ponho a confiança no Senhor, eu posso descansar, eu posso realmente me assentar no colo do meu Pai e dizer: Pai, cuida de mim. Esta é a prática daquele que vive pela palavra, daquele que ama Deus e daquele que quer realmente o cuidado de Deus sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido as ameaças, talvez você tenha vivido algum enfrentamento com alguma pessoa ou com várias pessoas. Confia no Senhor, espera nele, descansa nele. Se o Senhor está no comando da sua vida, que mal te poderá fazer o homem? Alguém tão insignificante diante de Deus, uma pessoa tão nada diante de Deus, ela não vai poder tocar na sua vida, a não ser que haja permissão de Deus. Eu quero dizer a você: busque a Deus, confia no Senhor, descansa nele, espera nele, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoadíssimo. Eu quero conversar hoje com o Joanir. Joanir nasceu num lar cristão, mas ele se desviou. Mas Deus que ama, Deus que restaura, não deixou o Joanir ficar desviado. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo com muito amor aqui no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Joanir Oscar de Lima. Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Amém, pastor Pedro. É uma satisfação, receber o convite, poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém. Faz tempo que eu não recebo alguém aqui do Circuito das Águas, né? Amém. Nascido lá em Caxambu? Na cidade de Caxambu. Um local bonito, abençoado por Deus, muitas fontes de riqueza ali. Muito bonito ali, né? Uma cidade ali próxima da cidade de Baipendi, São Lourenço, Lambari. E você foi criado ali? Fui criado naquela região, de todo o Circuito das Águas. Morei inicialmente ali, nasci na cidade de Caxambu, né? Como o senhor mesmo já falou. E vivi praticamente grande parte da minha vida na cidade de Caxambu. E depois mudei ali para a cidade de Baipendi. Fica próximo ali? São mais ou menos 8 quilômetros. Ah, próximo demais. Isso. Agora, é interessante que você nasceu num lar cristão, né? Uma família que buscava o Senhor. Essa infância sua foi toda dentro da igreja? Como é que foi? Então, pastor, como o senhor mesmo falou, aí nasci num lar cristão. Geralmente, o pessoal costuma dizer, nasceu num berço evangélico, né? Às vezes o problema é que o berço só é evangélico. E não foi bem o meu caso, mas nós vemos muito isso hoje, né? Mas eu nasci ali num berço evangélico, num lar cristão, e até os 7 anos mais ou menos, né, acompanhei com a minha mãe. Meu pai veio se desviar ali quando estava mais ou menos, creio eu, com 5 anos. E a minha mãe continuou nos levando ali até 7, 8, 12 anos mais ou menos. Ali nós já vimos afastando um pouco do caminho do Senhor. É interessante que o pai é o líder, né, escolhido por Deus num lar. E quando ele se desvia do caminho do Senhor, a influência sobre os filhos, a pressão também é grande, né? Mesmo a mãe ali fazendo força, levando, trazendo aquele rigor, mas fica difícil perseverar, não é? Exatamente. A minha mãe ali insistindo, meu pai também até falava para nós estarmos frequentando, né, os cultos, mas a gente olhava muito para o espelho, né? E mesmo o casal, quando ele já não está na mesma igreja,
já encontra dificuldade para os filhos, né? Porque ficam meio desfocados. Fica dividido, né? Exatamente. E nessa divisão, ali nos 12, 13, 14 anos, nós, no total de 6 irmãos, os 4 meninos, são os mais novos, foram afastando-se gradativamente dos caminhos de Deus. E você, quando você se desviou, você esqueceu aquela criação dentro da casa do Senhor? E foi simplesmente para o mundo? Ou você ainda parece que sentiu um peso no coração de não estar no caminho do Senhor? É mais ou menos, é bem isso mesmo que acontece. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Nos 15 anos mais ou menos, que eu me lembro que comecei a ir para essas chamadas baladas, comecei a conhecer o mundo ali, né, verdadeiramente, buscar em bebida, em mulheres, né, com meus 20 anos. E foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a perceber que algo me falava, você está errado. Tinha uma semente plantada ali e essa semente, né, me incomodava, falava, você está no caminho, não é esse o seu caminho. Agora, quando você era cobrado, você talvez sentisse o peso no coração, mas a carne falava também, né? Continua que é bom, continua que você está no caminho certo, né? E o caminho do mundo ele é largo, né? Diz a palavra do Senhor. Então parece que ele é mais fácil, menos complexo, né? Menos esforço. E você foi continuando mais um tempo aí. Isso, fui continuando nesse caminho, junto com os amigos, né? Que geralmente te chamam, vamos para um bar, vamos para uma boate. E nesse período também sofri 2 acidentes de automóvel, 2 acidentes. O primeiro foi, eu estava sozinho, bati num caminhão, me recordo bem. E o segundo, eu capotei um carro com 4 amigos, onde nesse carro estava também o meu irmão, né? O Jader estava junto conosco ali. E nesse acidente, quando aconteceu esse acidente, Deus, né, eu senti de Deus ali que Ele estava me dando uma chance para retomar aquele caminho que um dia eu tive ali junto à minha mãe, junto ao meu pai, até meus 14 anos. Aí começou a me afunilar ali. Começou a afunilar. As suas irmãs se casaram, né? Elas não aguentaram essa pressão, parece que é cobrança, né? Como é que foi essa parte das suas irmãs? Ali nós frequentávamos na época uma igreja com uma doutrina rígida, bem rigorosa. Quanto a uso, costumes. Tirado ali em cima de versículos talvez isolados na palavra de Deus. E uma doutrina que tinha ali, que aquela coisa de saia até no pé, não podia assistir televisão, o moleque não podia jogar bola porque não poderia usar a bermuda ou shorts. E com essas doutrinas assim um pouco além da Bíblia, via minhas irmãs casar muito cedo e com uma ênfase ainda na questão que não podia, nessa doutrina da igreja lá no caso, não poderia estar evitando filhos. E onde eu tenho 13, graças a Deus tenho ali 13 sobrinhos abençoados através disso, 6 de uma, 8 de outra. E fora os meus tios também, que chegam a ter alguns 19, outros, né, conhecidos 20 filhos, tudo por causa baseado numa doutrina de que não se pode inibir a, né, concepção dos filhos, né? Levou aquela questão da Bíblia que fala em multiplicar, mas, né, multiplicaram sempre ali. Agora, as suas irmãs, então, talvez para viver longe dessa pressão da sua casa, elas foram para o casamento. E você continuou na sua vida, teve o primeiro acidente, teve o segundo acidente. Quando que Deus começou a tocar ali, que começou realmente a mudar a tua história? Começou a mudar a minha história logo após esse acidente. Um ano depois, aos meus 24 anos mais ou menos, eu vinha conhecer uma garota na época, né? Hoje minha esposa, graças a Deus. Vinha conhecer ela ali nos meus 25 anos, 24 por 25, me recordo. E ela acabou se engravidando. E depois dela que ela engravidou, nós ficamos amaziados, fomos morar juntos sem o casamento, né? Sem a bênção de Deus, fomos ali morar juntos. E muitas brigas, muitas discussões, muitas desavenças. E porque faltava Jesus naquele casamento, né?
Então quer dizer que você ainda continuou um pouquinho com a bebida, mesmo depois disso. Também começou a falar assim, gente, como é que eu vou criar meus filhos na vida que eu estou? Chegou a ocorrer isso no seu coração? Isso, eu me vi numa situação que de repente eu estava com... Eu não criava, não sustentava nem a mim mesmo, porque morava com meus pais na ocasião, e numa situação logo, né, com 2 filhos já, e mais a minha esposa, e mais eu, e ela já grávida. Do terceiro? Do terceiro, eu já, isso mais para frente, mas eu já me via para criar 5 pessoas. Aquele que não criava, não conseguia sustentar nem a si próprio, agora tem 5 pessoas, ele próprio, mais os 4, a esposa, mais os 3 filhos, para sustentar. Aí falei, agora eu sozinho não consigo mais. Aí é a hora de você buscar em quem? Aí é a hora que a gente recorre àquele, né, que derramou seu sangue na cruz do Calvário ali, o Cordeiro Santo, buscar em Jesus. E isso me alegra muito, né, de falar desse Jesus que tanto fez, pastor, e tanto faz na minha vida e na vida dos meus filhos e na vida da minha esposa. E aí você teve um momento de um encontro com o Senhor de novo, ou de um reencontro? Exatamente. Aí, mas por volta dos 26 anos, né, hoje eu estou com 35, por volta dos 26 anos eu me recordo que estava um dia numa igreja na cidade de Cristina, por onde também passei e trabalhei, 27 anos, e naquela igreja, com aquela dificuldade de criar as 3 crianças, eu estava com 2 na época, mas já estava grávida da terceira, e com aquela dificuldade, um dia que chego na igreja, já estava mais ou menos há uns 3 anos na igreja firme, mas faltava algo. E um dia entrei na igreja, vi um irmãozinho, eu estava um pouco chateado com dificuldades, olhei para o canto, o irmão buscando a Deus de um jeito diferente, de um jeito muito alegre, de um jeito muito diferente do meu naqueles 3 anos. Falei, Deus, o que tem, né? Que Deus, eu quero conhecer isso, essa intimidade. O que ele tem que eu não tenho, né? Como é que eu posso chegar a essa intimidade? Que intimidade é essa? Como que eu conquisto isso? E comecei, aí naquele culto mesmo, um irmão chegou e deu uma palavra para mim, você falta lançar. Você tá com muita, resguardando, com muitas reservas. Abre-se, lança aos pés da cruz. E fiquei com aquilo na cabeça algum período, algum tempo, alguns meses, mas ali comecei a buscar, através daquela palavra, daquele dia, comecei a buscar mais a face de Jesus. E veio então um momento que foi inconfundível na tua vida, falou, esse agora é para valer. Exatamente, nessa busca, mais em orações, frequentando mais os cultos, não só aos domingos, como era de costume, dia de semana, segunda-feira, foi os cultos onde mais aprendi sobre Deus, porque geralmente ali só ia 2, 3 pessoas, o pastor ali estava sozinho, e ali podíamos chegar e conversar mais sobre a palavra, sobre a Bíblia, e como é gratificante os cultos de meio de semana, na segunda, na terça, na quarta, onde a gente, né, pode vivenciar mais junto com o líder daquela igreja sobre a palavra de Deus. Só para fazer um comentário ali, as pessoas muitas vezes pensam que é o culto de domingo quebrar o galho de Deus, né? Eu fui de domingo na igreja, né? Parece que ela está querendo falar que ela está ajeitando a situação de Deus, né? Mas os cultos da semana, a bênção é tão grande quanto a de domingo e os momentos são tão maravilhosos. E eu chego a ter dúvida se quem vai à igreja só domingo se é cristão realmente, não é verdade ou não? Porque quem é cristão realmente não aguenta ficar longe, né, do altar do Senhor, da congregação dos santos, daquele momento de aprendizado da palavra, não é verdade, irmão? Exatamente, pastor Pedro. É fantástico os cultos de meio de semana. Eu sempre incentivo as pessoas onde estão ali, que são as domingueiras, né? A gente já foi ir na escola dominical no domingo, ir no culto de domingo à noite, são momentos importantes, não tenha dúvida disso, mas os cultos de terça-feira, de segunda-feira, de quarta, de sexta, não sei, né? Em cada igreja tem uma data no meio de semana, são os cultos onde você aprende tanto da intimidade, essa intimidade que eu pude ter para chegar nessa verdadeira encontro com Deus. Eu confesso ao irmão que foi nesses cultos de meio de semana. E Deus então mexe na sua vida, abala o alicerce, e aquele Joanir velho é sepultado. E nasce um novo Joanir em Cristo Jesus. Exatamente. É um momento de grande alegria quando, após 4 anos voltado ali para a igreja, tem esse encontro face a face com Deus, e aonde a nossa vida é dividida em 2 partes.
como calendário, como o mundo foi dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu sentia quando estava chegando esse divisor de águas na minha vida. Eu vinha batizar nas águas, pastor, com 29 anos. Logo depois que eu me batizei nas águas, recebi também o batismo do Espírito Santo, onde me dividiu minha vida em duas partes, antes daquele momento e após aquele momento. E foi uma coisa sobrenatural, onde que a gente pode contemplar a beleza de Cristo face a face. E agora para criar os 3, está com 3 ainda? 3. Para criar os 3 filhos, mais a esposa e mais você, está conseguindo agora no Senhor equalizar essa soma aí? Exatamente. A pessoa às vezes vem para o caminho de Deus, para a igreja, e acha que ela não vai ter mais problemas. Não é assim, né? A Bíblia não nos isenta de não termos problemas. De lutas. Ela sim nos dá a certeza da vitória. E é dessa forma que nós temos hoje ali, com a minha esposa juntamente, criado nossos 3 filhos, trabalhado, temos as nossas dificuldades, nossas diferenças, mas sabemos que a vitória nossa, ela é garantida, pois ela é em Cristo Jesus. E no Senhor a gente vence cada barreira, né? No Senhor, né? No Senhor, dia a dia, buscando a face de Deus, mais intimidade com Deus, nós vamos, né, restaurando as nossas vidas. Eu acho que as nossas vidas realmente serão restauradas somente quando Jesus, né, por completo mesmo, quando Ele voltar. Mas né? será a restauração total do corpo e da alma, mas a alma já vai sendo restaurada agora, através de Cristo Jesus, né? Amém, exatamente. Irmão, aquela pessoa que está como você estava, sabendo que está errado, que precisa tomar um passo com o Senhor, que conselho que você deixa para essa pessoa? Então, o conselho que a gente pode deixar, quando a gente aceita Jesus e se entrega aos braços de Jesus mesmo, a gente acha que perde a opinião da gente. A nossa opinião é a palavra de Deus. Exatamente, a nossa opinião é enterrada e a palavra de Deus passa a ser a nossa opinião. E eu gosto muito daquele Provérbios onde fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é baseado nessa palavra que a nossa vida tem que estar. Como a vereda do justo, como a luz da aurora, ela vai brilhando. Então, às vezes nós estamos nas trevas, ali nas 4 horas da manhã, e vai chegando às 5, vai clareando, às 6, quem está às 6 já está vendo o dia raiar, ou às 7 já está aquele sol. Nós não podemos voltar mais às 4 horas da manhã. Nós temos que ficar como a vereda do justo, brilhando mais e mais, até chegar ao meio-dia, ser o dia totalmente iluminado, aquele sol perfeito, e a nossa vida com Jesus, né? É assim que funciona. Que bom, irmão, que bom que a gente toma uma decisão em Jesus e a gente sabe que é o melhor caminho. Aliás, é o único caminho, né, para a gente chegar a Deus, e foi a decisão certa. Eu e você tomamos a decisão, tivemos um testemunho mais ou menos parecido. Você não conhece meu testemunho, mas é mais ou menos isso que você contou. E eu glorifico a Deus pela sua vida. E meu muito obrigado pela tua participação no programa Restaurando Vidas. Amém. Eu agradeço o convite e glória a Deus por estar aqui. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 1 minuto. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer uma palavra até você, uma palavra que vai te trazer ânimo, uma palavra para você que tem sofrido tribulações, que tem passado por angústias, por aflições. Eu quero dizer a você que Deus não descuida da sua vida. Nós vamos ter que passar por algo assim, mas a vitória é nossa. Eu quero ler um texto que se encontra em João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz a palavra do Senhor:
Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos traz renovo, a Tua palavra nos traz vida. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, ministra sobre a sua vida, para que ela possa ser tomada pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Faz um milagre também na minha vida, para que eu possa dizer somente aquilo que Tu queres. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Jesus, Ele vem declarar aqui que a vida de um cristão não é uma vida cheia de facilidades. É uma vida de vitória, uma vida de certeza, de convicções, mas é uma vida de lutas. Hoje a gente ouve pregar aí um evangelho fácil, um evangelho que não precisa nem passar pela cruz, um evangelho cheio de prosperidade financeira, cheio de prosperidade física, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós cremos sim que esse Deus pode dar a prosperidade financeira, pode dar a prosperidade física, mas muitas vezes esse Deus nos permite passar por provas e nos permite enfrentar situações onde chegamos quase a desanimar, mas pela fé nele, nós continuamos uma vida de luta. E a pessoa que mais foi injuriada, a pessoa que mais foi maltratada aqui, foi nosso próprio Jesus, quando se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário. E Jesus está dizendo aqui que, olha, agora eu já nem vou falar por parábolas, mas eu vou falar para vocês entenderem. É chegada a minha hora, eu vou para o Pai, lá eu rogarei por vós. E diz a palavra no versículo 32, que a hora agora é chegada, e os discípulos seriam dispersos, e haveria ali a prisão de Jesus, e os discípulos então correriam para não ser presos. E Jesus diz, olha, embora vocês me deixem, eu não estarei só, porque o meu Pai, o grandioso Deus, está comigo. A primeira coisa que eu posso tirar de proveito para a minha vida e para a sua vida é que, quando todos nos abandonam, quando nós estamos numa situação difícil, uma situação de luta travada, uma situação que realmente nós precisamos das pessoas ao nosso lado, acontece de elas nos deixarem. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já enfrentei essa situação. As pessoas que você conta com elas, as pessoas que caminham junto contigo, numa luta muito forte, elas não resistem. E não estou dizendo que é maldade ou que é uma simples covardia, mas talvez ela não esteja preparada como você para enfrentar um problema dessa grandeza. E essas pessoas deixam você na hora que você mais espera. Há um consolo para você. Deus jamais te abandona. Quando nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, por que tememos tanto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você tenha vivido agora, ou esteja vivendo um período assim, um período de perseguição sobre a sua vida, um período de injustiça sobre a sua vida, um período em que você precisa de um ombro amigo, mas os amigos se foram, e você se sente sozinho, mas você ama Deus, você quer realmente cumprir aquilo que Deus determinou para você. Não desista. Não desista. Você pode até pensar que todos te abandonaram, mas o Senhor Deus está ao seu lado. Ele vai te levar, a sua mão poderosa, a sua mão que opera milagres, ela vai conduzir você em segurança. Creia nesta palavra. Se o próprio Jesus a deixou, eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Então, você que é filho, você que tem amado a Deus, Deus estará contigo. Você que ainda não tem amado a Deus, hoje é tempo de você entregar sua vida e falar: Jesus, vem sobre a minha vida. Eu quero ser agora filho de Deus. Eu quero agora morrer para mim mesmo, porque eu quero este cuidado sobre a minha vida. Mas tem mais uma coisa que ele deixa aqui. Estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Quantas pessoas buscam nesse mundo uma paz, algo que vai lhe trazer um conforto no coração, algo que vai lhe trazer segurança no coração, mas nunca encontra.
É assim a nossa vida aqui. A nossa paz só em Cristo Jesus. Quando nós amamos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós usufruímos de uma paz que excede o entendimento humano, que é o raciocínio humano, que a mente humana não pode alcançar, mas que Deus libera sobre a nossa vida, e nós passamos por uma paz, e a nossa paz é Jesus Cristo. As coisas estão acontecendo ao seu redor também, mortes, traições, avareza, corrupção, prostituição, mas você está em paz, porque o Senhor Deus liberou sobre a sua vida uma segurança. Você está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, não é devido às circunstâncias, mas é devido àquilo que Jesus libera sobre a sua vida. Deus quer mandar sobre a sua casa paz. Talvez vocês não tenham nem condição mais de sentar numa mesa de refeição, os filhos não combinam com o pai, os pais não combinam com os filhos, talvez esteja um lar meio difícil. Rogue a Deus: Senhor Deus, transforma a minha vida, porque eu quero ver essa paz sobre a minha casa. Eu quero ver essa paz liberada sobre a minha família. Deus é bom, Ele é cheio de compaixão e Ele vai liberar essa paz sobre a sua casa. No mundo passais por aflições. Olha, por isso que eu condeno muitas vezes a pregação da prosperidade. É uma prosperidade sem Bíblia, é uma prosperidade sem se basear nas promessas do Senhor verdadeiramente. O próprio Jesus está dizendo que nós iríamos passar por aflições. Como nós podemos negar que na vida de um cristão genuíno não haverão tribulações? Vai sim, vai haver, mas o Senhor Jesus está dizendo: olha, haverão tribulações na sua vida, mas eu venci o mundo, então você vencerá também. Quando nós nos deparamos com as tribulações, a primeira coisa talvez que nos ocorre é o medo. É o medo do desfecho desse caso, é o medo de onde vai dar isso. A segunda coisa que pode aparecer no nosso coração é a sensação de impotência, de fraqueza diante de um problema. Talvez você esteja passando por isso, medo, fraqueza de enfrentar, talvez um diagnóstico ruim que o médico levantou sobre a sua vida ou sobre a sua família, e você está totalmente medroso. O que vai acontecer com o fulano? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir sobreviver? Deus cuida de você. Deus pode reverter essa situação. Deus pode liberar milagres sobre a sua vida. Olha, no mundo todos nós passaremos por alguma situação de aflição, ou várias delas, mas há uma proposta para você aqui: tem de bom ânimo, revigore a sua alma, não olhe para os problemas, olhe para o Deus que você serve e diz: olha, Senhor, pela tua promessa, por esse versículo, eu vou aqui me animar, eu vou me levantar, vou tomar um belo banho e vou para a luta, porque eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida. Um homem animado, uma mulher animada, ela não olha tanto para os problemas, ele também não olha tanto para as dificuldades, mas ele caminha em perseverança, ainda que todos digam: olha, não vai dar certo, ele fala: olha, o meu Jesus diz que vai dar certo, e eu vou perseverar, e eu vou caminhar, e Deus é fiel, porque Ele venceu esse mundo, e Ele me prometeu que se eu permanecer firme nele, eu vencerei também. Não há uma palavra que possa te desanimar diante da palavra do Senhor. Talvez todos no seu trabalho digam: olha, você não tem futuro, não há nada, você é limitado, não dá para você crescer aqui. Mas você pode falar: olha, realmente em mim não dá, mas naquele que eu sirvo tudo eu posso, e eu vou crescer, porque Ele vai me abençoar, Ele vai abrir minha inteligência, Ele vai me derramar de sabedoria e de ousadia, e eu vou vencer, porque a palavra diz que eu posso vencer no Senhor. Que bom! Que bom que você se anime essa manhã, que bom que você saia de maneira diferente, vai para a luta, que Deus vai te abençoar. Eu quero orar por você. Senhor Deus, essa pessoa que estava desanimada, agora ela recebe essa palavra, a palavra de que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que vai regenerar essa história, liberar paz, o Senhor é o Deus que vai dar garantia de que Ele vai ser vitorioso. Eu peço a Tua bênção, o Teu poder, a restauração sobre esse coração, que ele levante agora para lutar, porque o Senhor é o Deus da vida dessa pessoa. Eu abençoo agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai para a luta, meu irmão, levante, Deus é contigo e Deus é fiel.
Fique com Ele. Posso clamar pela fé, posso enxergar,